Bom dia, seja bem-vindo. O Magazine dessa quinta-feira já está no ar. Hoje, dia 6 de abril, mais uma manhã chuvosa aqui na nossa cidade. Bom dia, Nath. Bom dia, Lud. Bom dia, você de casa, é isso mesmo. E você vai ver agora o que a gente preparou para o programa desta quinta-feira, olha só. Hoje vamos falar de uma das doenças que mais atinge as mulheres no Amazonas, o câncer de colo do útero. E você vai entender por que é tão importante a prevenção. E tem receita para você reaproveitar aquele arroz que está aí guardado na sua geladeira. Vamos preparar juntas um arroz parmegiana, delicioso e super prático. E no Vida Animal você vai ver por que deve redobrar os cuidados com o seu cãozinho nesse período de Páscoa. Muita coisa boa começando aqui nessa quinta-feira com você que está em casa. E olha só, você pode participar com a gente pelas redes sociais. Tem o nosso Facebook, é Magazine TV A Crítica. Tem também o nosso Instagram, @TV A Crítica Oficial. É só curtir, comentar. Lembrando que hoje também tem prêmios para você que está em casa. Então anota aí o nosso telefone, 21 23 10 20. Daqui a pouquinho a gente já atende ligação, tá bom? Bom, e a gente já começa essa quinta-feira com as notícias, né, Lud? Conta pra gente. Olha, neste sábado, a Fundação Alfredo da Mata vai realizar um mutirão dermatológico. O mutirão vai acontecer de 8 da manhã até o meio-dia, lá na Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga, na zona leste de Manaus. Lá nesse mutirão, a comunidade vai ter à disposição consultas médicas dermatológicas e toda uma equipe de multiprofissionais. Dentre eles, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros e técnicos, justamente para atender todo mundo. E o objetivo é realizar exames para a busca de possíveis novos casos de hanseníase e também outras doenças dermatológicas, além de infecções sexualmente transmissíveis. Então é nesse sábado, a partir das 8 horas, o mutirão que vai acontecer. Se você mora ali pela Redondeza, aproveite para fazer um exame preventivo, para ver se tem alguma manchinha aí suspeita no seu corpo, tá bom? E também neste sábado, 20 agências da Caixa Econômica de Manaus vão abrir em atendimento especial, das 9 até as 15 horas. As agências selecionadas terão atendimento exclusivo para realizar pagamento de contas vinculadas ao FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e também emitir senha do cartão cidadão. Além disso, está prevista a abertura em horário especial de todas as agências da Caixa no estado do Amazonas nos dias 10, 11 e 12 de abril, das 8 até as 16, sendo que de 8 a 9 e de 15 a 16, o atendimento será para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. O volume vai ser muito grande, por isso eles estão atendendo também, fazendo esse atendimento especial aos sábados. E a Caixa criou um serviço exclusivo no site, anota aí, se você tem alguma dúvida, quer saber qual é o valor, quanto que você tem para receber, www.caixa.gov.br/contas inativas. Ele vai facilitar o atendimento ao trabalhador que tem direito ao pagamento de conta inativa. Lá na página você pode visualizar se possui contas contempladas, o valor que tem para receber, qual que é a data do saque, isso é muito importante, e também os canais disponíveis para a realização do pagamento. Outra opção de atendimento aos trabalhadores é o serviço pelo telefone. 0800 726 2017. 0800 726 2017. Você pode ligar e tirar todas as suas dúvidas. Agora vamos até o estúdio do Alô Amazonas conversar com o Wilson Lima, que já está preparando o programa, já tem os principais destaques. Wilson, ontem a gente noticiou aqui, durante toda a nossa programação, os reflexos da chuva, principalmente sobre aquela cratera que se abriu ali na Avenida Torquato Tapajós. Como é que anda essa situação? Os trabalhos por lá continuam, Ludmila Queiroz. O trabalho começou pela manhã, entrou pela noite e também pela madrugada. O trânsito hoje amanheceu fechado no sentido bairro, houve muita confusão ali. O trânsito estava sendo desviado pela Avenida Professor Newton Lins. Quem estava vindo pela Professor Newton Lins não tinha também essa informação de que estava fechada a Torquato Tapajós, foi surpreendido. Ônibus também, ônibus que estavam fazendo a primeira linha do dia, também ficaram no meio do caminho e só foram liberados
uma e meia hora depois dessa situação. Por enquanto, apenas um veículo por vez está passando nesse trecho aí da Avenida Torquato Tapajós. Os trabalhos seguem e a gente vai continuar acompanhando. Há uma necessidade de se trabalhar aí com muita cautela, Ludmila, porque a Secretaria Municipal de Infraestrutura descobriu que aí passa uma tubulação da Manaus Ambiental e também passam cabos de fibra ótica. E esses cabos são aqueles que alimentam os dados do aeroporto e também esses cabos de fibra ótica vão para o estado de Roraima. Então já imaginou se arrebenta um cabo desse? O aeroporto ia ficar sem comunicação, o estado de Roraima também ia ter problemas com o sinal de internet. A gente continua acompanhando toda essa situação aí, trânsito está lento, viu, Ludmila? E a orientação que a gente dá ao condutor é que não siga pela Avenida Torquato Tapajós. Isso para quem está indo ali para Max Teixeira, para quem está indo para o Tarumã, quem está indo para o aeroporto. A opção é seguir pela Avenida das Torres, vem aqui para a rotatória do Coroado, e aí pega a Avenida das Torres, vai sair ali na Avenida Timbiras, aí perto do Terminal 3 de integração dos ônibus. Ou pode ir também pela Ponta Negra, né? Quem está indo para o Tarumã, quem está indo para o aeroporto, é uma boa opção. E é uma obra grande, né, e bastante delicada, então vai demorar um tempinho ainda para essa situação ser solucionada, né? Pois é, a previsão é que ainda hoje a obra seja concluída, viu, Lúcia? Será? Mas isso vai... isso vai depender também se o tempo colaborar, né? Hoje, pela manhã, choveu, né? Não foi aquela chuva forte, mas esse chuvisco atrapalha e atrapalha muito. Vai depender de como é que as coisas vão andar ali. Eles estavam colocando uma última viga de sustentação agora, pela manhã, né? Então, a expectativa, quando a gente conversou com o representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura por volta de 7h30 da manhã, é que até às 11 estaria liberado, mas isso ainda não aconteceu. Eu imagino que a obra deva se desenrolar aí ao longo do dia de hoje. Tá certo. E você vai acompanhando todas as informações aqui na programação da TV A Crítica. Wilson, tem mais destaques para a gente? Eu queria mostrar o Irlaliel. Ele é fugitivo do complexo penitenciário Anísio Jobim, mas foi preso por um outro motivo. Ele estava ameaçando de morte uma cantora evangélica. Por que ele estava fazendo isso, Ludmila Queiroz? Porque ele queria namorar a cantora e a cantora não estava afim de ter nada com ele. O que ele fazia? Ele mandava mensagens pelo WhatsApp, ameaçando, fazendo ameaças de morte a ela. Na rede social, no Facebook, ele mandava também mensagem para ela. Só que no Facebook, ele não era o Irlaliel, ele era um investigador da polícia. Então ele mandava no Facebook mensagem dizendo assim: olha, eu sou um investigador da polícia, eu estou sabendo que tem alguém lhe perseguindo, que você está sofrendo ameaça de morte e tal, e aquela coisa toda. A mulher foi fazer a denúncia na delegacia e aí descobriu que era o Irlaliel que estava fazendo toda essa graça. Ele está preso, foi recapturado. Hein? Que medo. Que jeito estranho de conquistar, não é mesmo? Wilson, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho tem muito mais, logo depois do Magazine. Obrigada. Até já ao meio-dia. Até já. E hoje, nessa quinta-feira, a gente também vai falar sobre saúde aqui no Magazine, porque no próximo sábado, agora, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Não é isso, Nath? É isso mesmo, e hoje a gente vai falar de uma dessas doenças, né, que mais atinge as mulheres do Amazonas, que é justamente o câncer de colo do útero. Gente, o problema é devastador, viu, e deve ser tratado com muita atenção. Uma das maiores formas de prevenção desse tipo de câncer é o exame preventivo, que deve ser feito todos os anos pelas mulheres. E agora a gente vai conhecer a história da Suzy. Gente, ela está há mais de um ano lutando contra essa doença e mostra que é preciso ter muita força para vencer essa luta, e é o que a gente acompanha agora na reportagem. Suzy é professora de educação física e passou grande parte da vida nas piscinas. Uma rotina ativa e saudável. Hoje, os maiôs e as toucas que usava para trabalhar estão sem uso. Afastada desde o início do ano passado por causa de uma doença. Os sintomas chegaram silenciosos e pareciam confundir os médicos. Eu não consegui dormir uma noite, sentindo muito incômodo, né? A parte da barriga, e eu falei: não consigo dormir de bruços mais, alguma coisa está acontecendo.
foi quando desconfiou da gravidade da situação. E no outro dia eu fui logo procurar uma médica especialista em câncer de útero. Quando liguei para essa médica, pedi logo uma consulta e de imediato que fizesse logo uma biópsia, né, para a gente tirar logo a dúvida se é ou não é, né? E foi feita essa biópsia, foi colhido esse material e no mesmo dia eu recebi o diagnóstico do câncer de colo de útero. Foram 4 meses de tratamento agressivo. Eu comecei fazendo 6 quimioterapias, 33 rádios e 4 braquioterapias, tudo ao mesmo tempo. Foram 4 meses muito difíceis, mas como eu sempre falei e falo, se você tiver Deus e fé, nada vai te abalar. Hoje eu continuo num controle, fazendo vários exames. Dia 6 de dezembro passado, eu fiz uma cirurgia onde foi feita uma esterectomia ampliada, certo? Foram tirados vários órgãos. Eu ainda estou me restabelecendo porque essa cirurgia ela requer no mínimo uns 6 a 8 meses de você ficar sem fazer força, sem fazer nenhum esforço físico, né? A luta da Suzy contra o câncer começou há mais de 1 ano. E você sabia que durante esse tempo, se tem uma coisa que ela aprendeu, foi a encontrar espaço nesse novo dia a dia dela para coisas que andavam um pouco esquecidas, como, por exemplo, a vida em família. Ela aprendeu a ter mais calma, esperar o tempo certo, se dedica à casa, às plantas e ainda a dar força para outras pessoas que passam pela mesma situação. Às vezes você trabalha tanto que você não tem tempo para pensar na tua vida, em você, né? Em você. E hoje eu penso, eu me amo hoje, né? Eu me amo, eu dou valor àquela dor de cabeça, né? Que às vezes você está com dor de cabeça, mas por quê? Porque você não se alimentou direito, porque você não tinha tempo para se alimentar direito. E hoje em dia eu procuro me alimentar direito, procuro ver o que é bom ou o que não é bom para a minha saúde. Eu rezo e agradeço a Deus todos os dias, a cada minuto, por eu estar viva, porque é difícil, Por isso que as pessoas que têm câncer são chamadas de guerreiras, que não é uma doença devastadora, é uma doença que te deixa muito fragilizada. Então, você tem que tirar força de onde, às vezes, você nem tinha, mas você tem, né? E é isso que eu procuro passar para as pessoas que me ligam, me procuram pessoalmente aqui em casa. O Amazonas lidera a incidência do câncer de colo de útero no país. Na Fundação SECOM, a gerente do Serviço de Oncologia Clínica explica os fatores que podem contribuir para esses índices tão altos. Muitas vezes o maior erro das mulheres é serem proativas, procurarem o exame e uma vez o exame dando negativo, não procurarem mais repeti-lo. É um exame, claro, que não tem um índice 100% de sensibilidade, mas ele tem sim um alcance muito bom em detectar lesões pré-malignas, lesões pré-cancerígenas e o câncer de colo uterino. Com esse exame, você pode começar desde os 20 anos. Na verdade, desde que você começa a ter relações sexuais, a ter uma vida sexual ativa, você pode lançar mão desse exame e fazer até os 60, 65 anos, de acordo também com a vida sexual. Gente, olha só, assim como a Suzy, né, que inclusive tem aí uma luta diária contra esse câncer de colo do útero, muitas outras mulheres também passam pela mesma situação. Por isso agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque a gente está recebendo hoje aqui no Magazine a doutora Mônica Bandeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Mônica Bandeira, que é ginecologista e especialista em câncer de colo uterino da Fundação SECOM. Doutora, a gente viu, né, que os dados aqui na nossa cidade são alarmantes. Como é que a gente pode explicar esses números? Eu diria que nós temos uma tragédia 100% evitável. Nós vivemos isso há muitos anos. E a gente tem como evitar. Eu queria inicialmente, Ludmila, ter a oportunidade de mostrar o cenário nacional. Certo, vamos dar uma olhada então aqui, né?
Então, aqui, esse slide é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Certo. Se vocês observarem, o câncer que mais acomete e mais mata as mulheres em todas as outras regiões do nosso país é câncer de mama. Só na região norte que é câncer de colo uterino ainda. A gente já vai entender por quê. Então vamos entender agora, porque a gente preparou aqui para você algumas imagens para entender um pouquinho melhor sobre esse caso, né? As estimativas, é o que a gente vai ver agora. Olha só, estimativa de casos novos no ano passado, né? 2016. Essa fonte aqui é uma fonte do INCA, né, doutora? Então foi estimado que o ano passado nós teríamos 680 novos casos. Isso é um número africano. Só em Manaus, capital, 520. Por quê? Porque em Manaus as mulheres têm mais acesso. As mulheres do interior não têm acesso a preventivo. Elas têm todo tipo de dificuldade para chegar na unidade básica, para fazer o seu tratamento das inflamações que vêm antes do câncer. Certo. E aqui, no próximo slide, eu queria mostrar para vocês, cadê aqui? Vamos mostrar então, que tem os fatores de risco, Exatamente. Não é? Que é o que a gente vai ver agora, olha só. Afinal de contas, por que uma mulher tem câncer de colo uterino? Nós não estamos conversando aqui sobre promiscuidade. A gente está falando de um vírus, as mulheres começam cada vez mais cedo sua vida sexual. Basta ir em qualquer maternidade que vocês vão ver meninas de 12 anos dando à luz a outras meninas, né? É muito então, cada comum. vez extremamente comum. Na nossa região ainda mais, né? Então, o não uso de camisinha, muitos parceiros, mas especialmente eu quero chamar a atenção aqui para um vírus chamado HPV. Quem causa câncer de colo uterino é um vírus chamado HPV. HPV é o papiloma vírus humano. É a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. E é um vírus extremamente contagioso. Pois é, e a gente pode dizer então que as mulheres elas estão de repente deixando de fazer o preventivo, não estão alertando para essa parte? Vou explicar melhor. Quem causa o câncer de colo uterino é esse vírus. De cada 100 mulheres, 80 têm HPV. De cada 4 homens, 3 têm HPV. Só que as pessoas não sabem que são portadores. Certo. Tá? Até porque a grande maioria desse vírus é eliminado espontaneamente. Não é o fato de você ter HPV que obrigatoriamente você vai ter um câncer. Eu queria mostrar aqui o próximo slide. Vamos ver então. Tá. Para que as pessoas entendam que o câncer do colo uterino não aparece do dia para a noite, leva um tempo para isso, né? Então, em média, o câncer do colo uterino leva de 10 a 15 anos para se instalar. É muito tempo para as pessoas se cuidarem. Pois é, e você que está em casa está se perguntando assim, Natália, doutora Mônica, mas e aí, como é que eu vou saber que eu estou com câncer, já que demora tanto tempo? É silencioso, doutora? É silencioso, e a importância da gente mostrar esse slide aqui é que antes do câncer, como eu falei, ele não aparece do dia para a noite. Existem as inflamações que vêm antes dele, que a gente chama de inflamações pré-cancerosas. Esse que é o grande objetivo do preventivo. Por que uma mulher deve fazer seu preventivo depois que começa sua vida sexual? De preferência dos 18 aos 64 anos de idade. Porque quando ela faz o preventivo, ela vai detectar, vai ter o diagnóstico que ela tem essa inflamação que vem antes do câncer. Certo. Que a gente chama de grau 1, grau 2, grau 3. É muito tempo. Então, a importância do preventivo, e só se faz preventivo para isso. Ninguém faz preventivo para dizer, olha, deu câncer. Esse não é o objetivo. É claro que a gente se depara muito com isso, né? Mas o objetivo do preventivo é detectar as inflamações que vêm antes do câncer. E aqui, num próximo slide... Vamos mostrar então o próximo. Tá. Eu queria mostrar para vocês quantas mulheres oficialmente morreram nesse estado por câncer de colo uterino. Que, olha, gente, inclusive vocês têm que ficar muito atentos a isso, porque, assim, é realmente um número alto, tá? De pessoas mulheres, né, que morreram por causa do câncer de colo do útero, tá? Então tem que ter muito cuidado, tem que ficar alerta a isso, né, doutora? Vamos ver. E aqui, esses números são números oficiais. Isso aqui são atestados de óbitos da Fundação de Vigilância em Saúde. Isso aqui é a pontinha do iceberg, é só a ponta do que existe por detrás disso. Porque, na realidade, a maioria das mulheres morrem sem diagnóstico. Lá no atestado médico vai estar assim, parada cardíaca. Todo mundo morre de parada cardíaca. E elas vêm com aquelas hemorragias, porque o câncer do colo do útero dá hemorragias absurdas. Elas mesmas falam, doutora, eu vivo de fraldão. E ficam nos pronto-socorro fazendo transfusão de sangue. E no interior, nos municípios mais longínquos, elas acham que aquilo é doença de mulher, como se aquilo fosse uma coisa normal. Não é normal. Aqui vocês estão vendo, só o ano passado foram 250 mortes. Para vocês terem uma ideia, ali na Constantino Nery, tem uma propaganda do Detran mostrando que morreram 287 pessoas no ano passado
sendo vítima do trânsito. Acidente. Olha quantas mulheres morreram ano passado, isso é oficial, mas é muito mais do que isso, porque a grande maioria das mulheres não tem um diagnóstico e não fazem preventivo. Essa que é a grande questão. E aqui, só em Manaus, dá 250, 175. Onde está o resto disso? No interior. No interior. Porque em Manaus as mulheres têm mais acesso. Mesmo assim, precisa ter muito mais acesso ao preventivo. Das 250, 170 só na Fundação SECOM. Ou seja, é um número muito alto que precisa realmente de cuidado, precisa de uma atenção especial. Vamos para o próximo slide para a gente mostrar para você que está em casa. A gente está recebendo hoje aqui a doutora Mônica Bandeira, que está falando um pouco sobre o câncer de colo do útero, gente, que mata muitas mulheres todos os anos aqui no nosso estado. Vamos lá então, doutora. E aqui a grande pergunta, como é que a gente pode evitar isso? Educando, informando, como a gente está fazendo aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. As pessoas precisam saber que existe preventivo. As pessoas precisam saber que o câncer de colo uterino é 100% evitável. Então, nas escolas, para os nossos gestores públicos da saúde, da educação, vacina contra o HPV. O vírusinho que causa o câncer de colo uterino tem vacina. Que para é as meninas, o HPV que a gente e é tá gratuito. aqui, né? Para as meninas de 9 aos 14 anos de idade, são 2 doses, a primeira e 6 meses depois da segunda. Para os meninos, também nessa faixa etária, vai ser ampliado. Mas o Ministério da Saúde começou com 12 e 13 anos, a primeira dose e a segunda 6 meses depois. Já pensou se todo tipo de câncer tivesse vacina? Pois é. Como seria Evitaria fantástico? tanto, Com né? certeza. O uso de camisinha sempre em todas as relações sexuais. Não evita totalmente o HPV, porque ele é muito contagioso. Não precisa nem haver penetração pênis-vagina, basta encostar. Mas tem outras doenças, tem gonorreia, sífilis, o HIV. E aqui eu quero entrar na questão do preventivo. Certo. Né? As mulheres que já iniciaram sua vida sexual devem fazer seu preventivo uma vez por ano. Eu queria mostrar o próximo slide. Vamos passar então? Eu não posso deixar, Natália, perder a oportunidade de falar numa iniciativa do governo do estado, junto com através do Fundo de Promoção Social, o que está acontecendo em relação ao preventivo. Existem 2 tipos de preventivo. Vocês devem fazer o que você tem acesso, ao que o SUS tem nas unidades básicas. Isso é muito importante. O convencional, né? As que é o pessoas têm convencional, acesso. exatamente. É o que a gente chama de Papai Nicolau convencional. Mulheres que já iniciaram sua vida sexual têm que fazer seu preventivo. Só que eu quero chamar a atenção porque está acontecendo através do Barco Pai. Existem 2 tipos de preventivo, o convencional e o que a gente chama de citologia meio líquido. Esse nome é complicado, mas não se preocupem com a terminologia, com esse nome. Se colhe exatamente da mesma forma. No próximo slide vocês vão entender. Vamos explicar então agora. Quando aqui. a gente faz um preventivo, a gente colhe lá do colo do útero e passa numa lâminazinha de vidro. Isso que vai ser olhado no microscópio. Esse tipo de preventivo, que a gente chama de citologia meio líquido, vai colher direto no frasquinho, tá? O Papa Nicolau convencional, quando vai olhar no microscópio, sem você ser médico, você vai olhar e vai ver que tem uma diferença de imagem aqui. Então, vamos explicar melhor. Quando a gente faz o preventivo, a gente quer detectar as inflamações que vêm antes do câncer. Sim. Então, vamos comparar essas alterações, essas células, a uma taxinha de brinco. Então, a gente precisa encontrar essa taxinha de brinco olhando no microscópio. No método convencional, é como se a gente tivesse um chão cheio de folha. A folha seria, porque quando a gente colhe, vem junto sangue, secreção vaginal, corrimento. E essas tarraxinhas ficam escondidas por debaixo das folhas. Então, quando a gente olha no método convencional, a imagem que a gente tem é essa daqui. Então, você vê que fica meio confuso, porque aí tem sangue, tem catarro, tem corrimento. E aquela tarraxinha de brinco, que é o que interessa, fica difícil de ser fica aqui nesse visualizado. Meio todo, exatamente. Não é, doutora? Na técnica de citologia meio líquido, se colhe da mesma forma, para a mulher não faz nenhuma diferença. Quando a gente vai olhar, a gente vai ter só a tarraxinha de brinco, só as células que estão alteradas. Ou seja, no método do meio líquido, ele é bem mais nítido. Muito mais nítido, é muito mais sensível, é muito mais seguro, a qualidade é uma outra. E esse método agora já está sendo oferecido no Barco Exatamente. Pai. Então, só o próximo aqui para a gente finalizar. Vamos lá. Quando está olhando no microscópio, não precisa ser médico para entender, você vê a diferença de um para outro. Então, a citologia meio líquido é um método que se colhe da mesma forma, mas a tecnologia é outra. Então, o governo do estado, e isso a gente precisa ressaltar, é importante, isso é uma iniciativa a nível mundial, não existe isso. Está levando para o interior do estado, para as mulheres que mais precisam, que não têm acesso, preventivo, que não existia isso, são 3 barcos pai, o primeiro está no Rio, na calha do Rio Juruá,
vai voltar para Manaus dia 12 de julho. Já estão navegando, Não, né? já está acontecendo. Certo. Né? Então, está na cidade de Envira, hoje sai de Envira, está lá desde o dia 28, colhendo preventivo. Isso é uma ação que a gente precisa, isso aqui é um momento histórico que a gente está vendo. Isso sim é enfrentar o câncer de colo uterino. Então, precisava que acontecesse que as mulheres do interior tivessem acesso. E elas estão tendo acesso, não é só preventivo, elas estão tendo acesso a um preventivo de alta tecnologia, que na realidade já existe há mais de 20 anos, mas só para consultórios particulares e convênios, isso é a nível SUS. Certo. Mas aí se você, por exemplo, está aqui em casa, está aqui na nossa cidade de Manaus e quer, né, fazer o seu preventivo, você precisa fazer, pode ir até a carreta da mulher, no SUS, enfim, onde você conseguir ter acesso. O importante é que você faça o seu preventivo, que é tão importante, né, gente, para prevenir o que a doutora Mônica acabou de explicar, todo esse processo de câncer de colo de útero. A gente já viu que é uma doença silenciosa, que fica ali de 10 a 15 anos para você descobrir que tem o câncer. Então é muito importante que todos os anos você faça o seu preventivo, vá até a unidade básica de saúde e faça, porque é a sua saúde, tem que cuidar, né, doutora? Com certeza. Eu quero realmente agradecer e dizer para todas as mulheres que façam o seu preventivo. A questão dessa tecnologia nova vai vir com o tempo, é uma questão de tempo, é o efeito cascata. Começou no interior, vão todas as caras do Rio, e vai vir. Porque o que é bom é para ser mostrado e para acontecer. E a gente precisa enfrentar de uma vez por todas a questão do câncer de colo uterino. Combater essas mortes. É muita mulher. E a gente faz preventivo para prevenir. A palavra mágica é prevenção. Né? A gente não faz para detectar. É claro que a gente vai se deparar com se depara diariamente na Fundação SECOM. É isso tá? mesmo. Muito obrigada pela Mônica, oportunidade. muito obrigada, Vi, pela participação aqui você. conosco. Eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas a quem está em casa. E olha só, gente, daqui a pouquinho tem prêmios para você que está aqui assistindo o Magazine e ainda tem uma delícia na cozinha, né, Lud? Isso, a receita de hoje, a gente vai reaproveitar aquele arroz, aquela carne moída picadinho que está ali guardado na sua geladeira. Vamos tirar tudo, porque daqui a pouquinho a gente vai preparar um arroz à parmegiana. Olha como fica lindo esse prato. Lembra a aparência de uma lasanha. É muito gostoso, é prático, é barato. Daqui a pouquinho, hein? Já vai pegando seu caderno de receitas, porque eu volto já já.